Como eu estava dizendo, então, a crise de 29, né, tem aula sobre a crise de 29 lá nos Estados Unidos, né? A gente também viu aqui na aula sobre o fim da República Velha. Então, uma crise mundial. Você acha que estava difícil ou estava fácil vender café? Né? Estava difícil. Isso então vai fazer com que os cafeicultores ficassem receosos, né, de perder o poder, né, que houvesse alguma mudança nessas políticas, né, que eles faziam ao longo da República Velha para garantir seus interesses. Então eles queriam ter certeza que iriam, né, continuar garantindo essa defesa do café. E aí o que aconteceu? O presidente era Washington Luiz, tá? Era paulista, né? Não era paulista de nascimento, mas tinha carreira política em São Paulo, então a gente, né, o considera um candidato paulista. Ele deveria indicar o mineiro, né, Antônio Carlos, que era o governador de Minas. Mas o que ele faz? Ele indica outro paulista, Júlio Prestes. Como eu disse, né, com receio de que ocorresse alguma alteração nessa política de defesa do café. Ou seja, só que o que vai acontecer? Vai haver um rompimento da política do café com leite. Tá? Ou seja, vai ter São Paulo de um lado e Minas de outro. Tá? O governador de Minas não aceitou, né, não ser candidato. Já estava lá de gomando o seu terno, a faixa presidencial, e aí, né, é surpreendido. Não, olha, São Paulo indicou outro paulista. E aí o que aconteceu? Minas vai se juntar com esse grupo dissidente, né, que são as chamadas oligarquias dos outros estados, que não estavam muito satisfeitas com aquela política do café com leite, e esses setores todos que eu falei, gente, né, as camadas médias, né, os insatisfeitos, resumindo, né, com a República Velha, e aí vão formar a Aliança Liberal. Agora, o que eu quero chamar a atenção de você? Quando se forma essa aliança liberal, que vai indicar o Getúlio Vargas, né, como candidato, veja, ele é gaúcho, né, ou seja, não está no esquema do café com leite, mas veja, Minas apoia Getúlio. Então, quer dizer, é como se, gente, uma outra metade, né, do café com leite estivesse também presente. Tá? Não é uma aliança, gente, que revolucionária, né, nada disso. Mas, enfim, então saem os dois candidatos, Getúlio Vargas pela Aliança Liberal e o Júlio Prestes pelas oligarquias de São Paulo. E quem vence? Vence Júlio Prestes. Tá? Ou seja, eles não perdiam eleições. Lembra-se, gente, todas as fraudes que aconteciam na época lá do voto de Cabresto? Então, o candidato de São Paulo venceu a eleição. O primeiro cuidado que você tem que ter. Então, Getúlio vai chegar ao poder, mas não pela via eleitoral, mas por chefiar uma revolução. Bom, aí, pessoal, eleição terminada, né? Aquelas insatisfações de sempre, tá? Mas as coisas já estavam mais ou menos acalmando. Só que houve o assassinato do João Pessoa. E quem era o João Pessoa? Era o vice, né? Candidato a vice do Getúlio Vargas. Mas, pessoal, pensa comigo. Não tinha sentido, tá? Depois de vencer a eleição, ir lá matar o vice-presidente, né? E outra, mataria o candidato, se fosse o caso, não o vice. Então, na verdade, esse assassinato, por que eu estou falando isso para você, né? Esse assassinato ele foi motivado por outras questões, né, locais da Paraíba, né? Tanto é que se sabe, a capital, é o nome da capital da Paraíba, né, João Pessoa, por questões lá da Paraíba. Mas o que aconteceu? A oposição vai usar esse episódio para insuflar a população, né, e os setores, como eu já disse, de oposição, para fazer um movimento para derrubar a República Velha, ou seja, impedir a posse do Júlio Prestes. Então é isso, né? O Júlio Prestes, resumindo, vence a eleição, mas não assume. Antes de assumir, no dia 3 de outubro de 1930, há um levante. Getúlio Vargas é indicado para ser o líder da Revolução. Dizem, pessoal, que nos bastidores o Getúlio estava muito relutante em aceitar isso. O Carlos, que era o governador de Minas, disse para ele, olha, façamos a revolução antes que o povo a faça. Eu acho essa frase, gente, muito fundamental. Quer dizer, vamos fazer uma revolução. Nós quem, gente? As elites, né? E grande parte das oligarquias, diga-se de passagem.
né? Façamos a revolução antes que o povo a faça, porque se o povo fizer, talvez seja mais radical, né? Tenha mudanças mais profundas. Então eu acho essa frase muito importante para entender a Revolução de 30.